Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Arte Badernista. Eu sou o Ramone e o futuro vos pertence. Aqui tá falando é o Toca, Jornal Badernista. A greve, no fundo, é a linguagem dos que não são ouvidos. Meu nome é Lourdes Moreira, mais conhecida como Lourdinha. Eu sou professora de Sociologia da Rede Estadual do Estado do Rio de Janeiro. E eu li, no asfalto, naqueles movimentos de 2013, quem não luta pelo futuro que quer vai ter que se contentar com o futuro que vier. Eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. Muito bom. Então nesse episódio a gente vai conversar um pouco sobre a greve dos professores e também sobre as ocupações que os estudantes estão fazendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas primeiro a gente queria agradecer novamente a todo mundo que está compartilhando e ouvindo o podcast. E lembrar também que se tem uma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica, não deixe de enviar um e-mail pra gente, jornalbadernista@gmail.com. Você viu as manchetes hoje? Policiais atacaram professores. Estavam em uma manifestação na rua. Não eram criminosos, eram professores. Não eram criminosos, eram trabalhadores. Antes de falar sobre o presente, eu queria voltar um pouco no tempo para falar sobre aquela greve que rolou em 2013. O governo chegou a cumprir com as coisas que ele prometeu? No final das contas, a categoria ganhou alguma coisa com ela? Na verdade, aquela greve basicamente só garantiu, o descongelamento do nosso plano de carreira e, no final das contas, a gente conquistou uma coisa que já era nossa. Muitas pessoas que fizeram a greve foram perseguidas pelas direções das suas escolas, a mando das metropolitanas e da SEDUC. E perderam, a origem. O que é isso? Você é lotado, tua matrícula está numa escola, as direções estavam dando código de falta para as pessoas, não código de greve, e aí, consequentemente, abandonam. O que o CEP conseguiu garantir foi o descongelamento do nosso plano de carreira e que as pessoas que foram perseguidas e perderam a origem voltassem para suas escolas. O sindicato coloca isso como uma conquista, mas na verdade foi uma derrota, porque muita gente saiu da greve com medo disso. Muita gente hoje não entra em greve por causa disso. E já era um direito, a greve é um direito, e as pessoas acabaram sendo perseguidas por estar em greve. Eu lembro que na época, essa greve, ela tratava também de melhores condições nas escolas, Até mesmo aquela questão do ar-condicionado, que a gente comentou aqui no último cast. Teve algum tipo de melhoria nas condições das salas de aula? Mudou alguma coisa? Naquela época já estava sendo implementado a climatização em algumas escolas. Um dos problemas é que boa parte das escolas da rede estadual são muito antigas, a maioria absoluta, E aí o sistema elétrico não aguenta o impacto da instalação dos ar-condicionados. E aí a maioria absoluta das escolas ficou sem o ar-condicionado, sem a climatização. Uma outra questão é que o governo ele não comprou o ar-condicionado, ele alugou. Em média, R$600 por mês cada aparelho. Aí você imagina, nas escolas que receberam ar-condicionado, tinha sala que tinha 4. Imagina aí, cada sala com 4 ar-condicionado é alugado a R$600. No final das contas, a falta de manutenção e agora essa crise, que na minha opinião é política, não é só econômica, as escolas mesmo as que estão com ar-condicionado, eles não funcionam. E o governo teve que retirar, porque o governo não, as empresas que alugavam ar-condicionado, como não estavam tendo pagamento repassado, foram mandando retirar. Mas muita escola, nem a escola que eu dou aula, por exemplo, tem sala que tem um ventilador, sabe? É desumano. Sobre essa greve agora que está rolando, vocês estão pedindo o que exatamente para o governo? Olha, a gente está pedindo um reajuste de acordo com a inflação. A gente está 2 anos com aumento zero, Ou seja, a gente não teve nenhum reajuste em 2 anos. Algumas escolas, as turmas estão super lotadas e o tamanho da sala não dá conta. A gente está pedindo 2 tempos, no mínimo, para as disciplinas de filosofia e sociologia. Pensa numa aula de sociologia ou de filosofia com um tempo de aula e mais de 40 alunos e alunas na sala de aula. Você basicamente faz a chamada e a galera vai embora, Algumas turmas têm cerca de 40 alunos ou mais. No episódio passado a gente comentou sobre uma lei lá em São Paulo que não permite mais de 40 alunos numa sala de aula. Você sabe se essa lei também existe aqui no Rio? Para o ensino médio, eu desconheço, realmente eu desconheço. Eu sei que essa lei existe para as escolas de ensino fundamental no município, mas essa eu vou ficar te devendo. Eu realmente, para o ensino médio, eu desconheço a existência dessa lei. Eu já peguei turma, por exemplo, de 56 alunos.
sabe? Nossa. Sem ventilação decente, sem uma acústica decente, né? Uma galera que é adolescente, é complicada, é extremamente ativa, né? Você dá aula por qual série? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Hoje, depois que o governo implementou, e agora também por falta de pagamento, se eu não me engano, acabou o projeto Autonomia, a gente basicamente trabalha no ensino médio com adolescentes, porque antes a gente tinha um misto daquela galera mais madura que, por razões de trabalho, de dificuldades, paravam de trabalhar e voltavam para a escola, né? O governo, há uns 4, 5 anos atrás, se eu não me engano, fez um acordo com a Globo, onde ele pagava 180 milhões por um projeto bem parecido com aquele Telecurso 2000, que ele chamava de Projeto Autonomia, que era uma maneira de reduzir a disparidade entre série e idade, né, dos alunos e alunas, e aí subir no IDEB com isso. Nesse período, muitos alunos e alunas que tinham uma faixa etária para além dos 22, 23 anos foram para essas turmas que antigamente a gente chamava de EJA, né, que era Educação de Jovens e Adultos. Quanto que o governo deu pra Globo pra fazer isso? 180 milhões por ano. Isso aí são aquelas aulas que tem naquelas televisões, é isso? Isso, igualzinho o Telecurso 2000. Tem um professor, uma professora só, que ministra toda uma apostila, né? E aí aquela pessoa, que pode ser de língua portuguesa, que pode ser de qualquer disciplina, vai dar aula de todas as matérias e tirar dúvida da molecada. A gente estava comentando aqui sobre os problemas na educação, né? Então, no seu ponto de vista aí, quais que são assim os principais problemas? Olha, essa semana foi aprovada a terceirização na educação, que era uma coisa que ninguém acreditava que fosse acontecer. Mas hoje é possível, aprovou? Por exemplo, aprovou. Eu soube ontem de manhã, ontem de tarde que foi aprovado. Esse projeto neoliberal, né, que está varrendo a gente já há alguns anos, e que a educação e a saúde são as principais, né, instâncias de golpes, né? Você estava me perguntando sobre os problemas na estrutura da escola. Para além da questão da climatização, a gente tem problemas de falta d'água, a gente tem problema dos acessos, das violências locais, e aí o acesso para a galera chegar e ir embora, principalmente o noturno, mas hoje até o pessoal da tarde tem sofrido com isso. Lá na escola que eu dou aula, por exemplo, tem sempre um relato de aluno ou aluna que teve o celular roubado na saída ou na entrada da escola, mesmo no turno da tarde, na rua da escola. Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando sem porteiro. A maioria das escolas não tem porteiro, porque as firmas terceirizadas pelo Estado, que recebiam, né, para colocar funcionários terceirizados lá, também não tiveram um repasse de verba, retiraram o pessoal. Uma galera que já trabalhava numa condição super absurda, né, onde a cada 2 anos era despedida e recontratada para não ter garantia de direitos trabalhistas, agora essa galera foi simplesmente mandada embora. Tem uma escola, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em Realengo, uma escola estadual, eu posso depois confirmar para você, em que o pessoal entrou, os marginais entraram no noturno, no horário do jantar, e assaltaram todo mundo que estava no refeitório. Professores e professoras, alunos e alunas, levaram o celular, levaram o que puderam levar. Quando que foi isso? Foi semana passada. Não vi ninguém falar sobre isso. Aí só quem acaba tendo acesso é o sindicato e algumas mídias independentes, o Mariatti, por exemplo, porque os jornais, a grande mídia, blindam esse governo, né? Mas isso aconteceu. E essa foi uma escola que a gente soube. Provavelmente pode estar acontecendo em outras escolas. Você imagina o que é uma escola sem porteiro, sem controle de entrada e saída de aluno. A gente recebeu denúncias semana passada que tem direção colocando aluno para tomar conta do portão no horário da aula. Caraca. E você pode dizer pra gente como é que funciona o processo de terceirização da escola pública? A princípio a terceirização está sendo feita através dos serviços mais básicos. Antes nós tínhamos concurso para secretariado, nós tínhamos concurso para merendeira, para as pessoas, né, que limpavam os serviços técnicos administrativos, né? Todos os funcionários da escola e funcionárias eram concursados. Esses concursos eles deixaram de ser feitos, não existe mais concurso para secretária. E aí as notas que têm que ser lançadas, por exemplo, no Conexão, que hoje o governo persegue quem não lança, eu, por exemplo, não lanço Conexão Educação, que seria lançado pela Secretaria da Escola, esse funcionário não existe mais. Então joga mais um trabalho, né, pra gente
gente que está na sala de aula, que já tem uma série de coisas para fazer. Todo o corpo administrativo da escola hoje é terceirizado por firmas, né, por empresas particulares que o governo contrata para prestar serviço. Isso é parecido com aquelas OS na saúde? Na verdade ainda não é chamado de OS não, agora vai ser. A partir dessa aprovação da terceirização ontem, oficial, a gente vai ter o que na saúde são as organizações sociais, né? Eu ainda não sei como é que isso vai ser dado, isso vai ser posto. Mas, na minha opinião, basicamente é isso. Não, aí você pensa na precariedade do trabalho dessas pessoas terceirizadas, né? Elas não têm vínculo com o Estado, elas não são estatutárias, elas não têm direito, se bem que hoje em dia nem a gente tem mais, porque o Estado desmontou a IASERJ. IASERJ é o quê? IASERJ era como se fosse o nosso plano de saúde. A gente era descontado em contra-cheque, e tinha hospitais, né, com vários serviços que atendiam a gente. Tinha ali aquele IASERJ que até foi ocupado em 2013 ou 2014. Foi quando ele foi fechado quase que totalmente. Né? É um hospital para os servidores públicos do Estado. Isso acabou. O governo fechou os IASERJs e a gente não tem mais acesso à saúde como funcionário público. Né? Ou a gente paga plano de saúde ou a gente vai para o SUS, como a maioria da população brasileira. Aquela confusão que aconteceu na Alerj foi por causa disso? Na verdade, eles iam votar o que a gente está chamando de pacote de maldades, né? Nesse pacote de maldades, por exemplo, tem jogo nossa aposentadoria, a nossa contribuição previdenciária, que de 11% vai pular para 14%. Isso que a gente está chamando de privatização também. Uma série de ataques aos nossos direitos. E ontem seria a votação, o Dornelles estava lá. E o pessoal que estava em assembleia, ali no Paço Imperial, foi em passeata para lá. E tentou entrar para acompanhar. Só que os seguranças da Alerj, né, jogou de dentro para fora gás de pimenta. Hoje eu soube que teve um companheiro que foi espancado pelos seguranças lá dentro. Sério? A gente não sabia disso. Ele vai soltar o vídeo que fizeram sobre isso, ele ainda não soltou. Ele levou gravata, soco, pontapé. Caiu, né, com dificuldade de respirar, e um deputado que é médico, que agora eu não lembro o nome, disse que aquilo era frescura, ele estava de mimimi. Quem acabou atendendo ele foi uma comissão que cuida, né, dentro da Alerj, dessas questões de doença, falta de ar, uma equipe de saúde. Mais tarde, mas ele ficou muito tempo lá, meio que desfalecido. Apanhou mesmo da segurança da Alerj. O que não é a primeira vez. Na greve de 2014, quando a gente acampou em frente à Alerj, a gente também apanhou dos seguranças lá dentro. A gente tentou arrancar uma reunião, uma audiência, e a gente simplesmente não foi ouvido e apanhamos deliberadamente porque queriam expulsar, e a gente dizia não, se a casa é do povo, a gente é o povo, a gente vai ocupar. E foi a mesma coisa, gás de pimenta, o que os seguranças da Alerj têm. O motivo de um professor não aderir à greve, o que ele ganha com isso? Olha, existem vários motivos. Um dos principais motivos que a galera alega é que não quer repor a aula sábado. Esse é uma das principais falas. Um outro motivo é a falta mesmo de consciência política, né, da importância que cada um tem como sujeito da história, da política. Mas hoje, com o plano de metas do governo, que te dá uma série de bonificações, se você não tiver licença médica, se você não falta, e me cobra depois explicar essa questão da falta. Se você não faz greve, se você aplica SAERJ, que é uma outra também, é uma outra exigência comum, né, entre os alunos e alunas e a professorada. É o fim do SAERJ. O que é isso, SAERJ? SAERJ é um sistema externo de avaliação. É uma prova externa elaborada numa universidade de Minas, onde o governo gasta horrores, pagando, né, para a universidade elaborar, e é aplicada para os alunos de ensino médio. Tem o SAERJ, o SAERJinho, para verificar o nível de aprendizado, né, das unidades escolares e da educação como um todo no Estado.
Você acha que esse SAERJ consegue provar quanto a escola é boa? Teoricamente, né, algumas pessoas, uma vez no ato na Barra, um cara muito agressivo me parou: por que vocês são contra o SAERJ? Vocês são incompetentes, por acaso? Eu falei: eu não seria contra o SAERJ, primeiro, se o dinheiro que é investido nele fosse investido na educação para que a gente realmente conseguisse dar aula com alguma qualidade. Né? Eu não seria contra o SAERJ se de fato quem fosse, né, quem elaborasse o SAERJ fossem professores do próprio Estado, que têm contato com a realidade política, econômica, cultural da galera das escolas, que aliás o Estado do Rio de Janeiro tem uma diferença enorme. O SAERJ é elaborado em Minas, olha que loucura, né? Tem questões na prova do SAERJ que o aluno simplesmente não vê, o aluno simplesmente nunca viu, dependendo do currículo que é aplicado. Hoje o governo impõe um currículo mínimo. Quem pensa em educação não aplica, mas a gente é ameaçado de ser punido por isso, por exemplo. O que é o currículo mínimo para um cara que vai ter que responder sobre Foucault, sobre Simone de Beauvoir, um cara que quando chegar no vestibular, quando chegar para prestar uma prova do Enem, né, ele vai concorrer com gente que não estuda pelo currículo mínimo. Eu acredito que o SAERJ, ele tá para dizer que a educação não funciona. Porque se você diz que não funciona no público, você justifica aí a privatização, né? Sim, a velha tática da precarização para justificar. Isso. E sobre os motivos dos professores e professoras que furam greve não aderirem, é isso. Essas políticas de bonificação, para quem aplica e apoia o SAERJ, para quem lança nota no Conexão, para quem não faz greve, né, eles têm agora um 14º salário. Todo mundo que não faz greve, todo mundo que lança nota, todo mundo que aplica SAERJ recebeu até o ano retrasado, porque ano passado levou calote do governo e a gente achou bonitão. Eu ri muito na sala dos professores por causa disso. Quem não aplica não recebe, ou seja, você não tem um ganho real, isso não vai para o teu piso. É uma política de bônus. Esses bônus não vão com você quando você se aposenta, por exemplo. Você se aposenta com um salário miserável em função dessa política de metas do governo. Só que essas pessoas se prendem a essas políticas que te dão um ganho medíocre, mas te dão um ganho que são momentâneas, né? Que não acompanham o seu plano de carreira, por exemplo. Uma outra razão é que o sindicato não politiza a categoria. Você hoje vai conversar com determinados professores e professoras, eles não têm noção do que é a política de metas do governo. Eles não têm ideia do significado disso dentro do projeto neoliberal. O governo, por exemplo, quer empurrar. Hoje o Pisciani estava dizendo que dar aumento para gente é o mesmo que dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, dizendo que os professores do Estado são incompetentes e não merecem aumento. Eles querem empurrar a goela abaixo uma prova que eles chamam de prova de certificação. O que é isso? Eu que sou concursada, né, que passei num concurso que não é fácil, que é extremamente disputado e que cada vez demora mais para sair, tenho que fazer uma outra prova para dizer para o governo que eu estou qualificada para dar aula. Se você, que entrou no Estado ontem, tirar uma nota maior que eu, você pode tirar minha vaga da escola que eu tô e eu ser jogada para qualquer outra escola, inclusive absurdamente longe da minha casa. Eu perco minha origem, por exemplo. Né? Tem professor que não tem ideia disso. Fecha com o discurso do governo. Quem tem medo de fazer a prova é porque é incompetente mesmo. O sindicato não diz, não forma, não trabalha com as pessoas, né? Determinadas questões que eu acredito que se as pessoas tivessem consciência do impacto disso no futuro, tanto da educação pública quanto do próprio futuro como indivíduo, como trabalhador e trabalhadora, provavelmente iriam aderir. Essa parada do governo dar uma bonificação para quem não faz greve, isso é legal? Ele não conta como quem faz greve, ele conta como quem não falta, né? O problema é que hoje no Estado o grevista é visto como um criminoso, né? Eu estou assim assustada de ainda não terem julgado nossa greve ilegal. Existe no Estado uma coisa chamada GLP, que é gratificação por lotação prioritária. Eu sou professora de Sociologia e Filosofia. Se falta professor de Filosofia e Sociologia na escola, eu posso pegar, independentemente da minha matrícula, essas turmas e ganhar por isso. É como se fosse hora extra.
Quem faz greve, por exemplo, a direção dificilmente dá GLP para grevista. Essa é uma das primeiras ameaças, que também é um outro motivo pelo qual muita gente tem medo de aderir à greve. Quem faz greve geralmente perde a GLP, porque 15 dias de falta, e greve não é falta, o código da greve é 61, de falta é 30, mas o governo encara como falta. Quem faz greve e fica 15 dias afastado do serviço, perde a GLP. Mas quem é tradicionalmente grevista no Estado, não é em todas as direções, mas é na maioria absoluta, sequer tem direito a GLP. Dificilmente uma direção concede. Como que a GLP funciona? Ela funciona como um aumento salarial temporário, né, para quem ganha absurdamente mal no Estado. A maioria das pessoas gostaria. Isso é legal? Legal é fazer concurso público, pagar dignamente, né, os professores e professoras, e fazer concurso público para suprir as carências. O governo, para não fazer concurso público e para não ser multado pelo Ministério Público, abre a possibilidade de GLP. Não sei mais o que é legalidade dentro do Estado, né? Indicar direção é legal, punir professora grevista é legal, deixar os alunos e alunas numa escola sem portaria, sem alimentos decentes, né? No que eles chamam agora de alimento, na verdade é um lanche, né? São os alimentos frios, leite, Nescau e biscoito é legal. Eu não sei o que é legal mais no Estado. Você está por dentro desse movimento das ocupações das escolas? E você pode dizer quais são as reivindicações dos alunos que estão ocupando essas escolas? Antes de dizer isso, eu quero te dizer que no dia da ocupação do Gomes Freire, né, assim que a gente soube da ocupação, uma equipe de direção do CEP, de professores e professoras independentes foram para lá apoiar a molecada. Porque assim que eles ocupam, eles ligam para a gente, porque eles sabem que vão tentar expulsar, né? Tanto que a Secretaria de Educação esteve lá, quis entrar a qualquer custo. Eu não sei se você acompanhou o rapaz que a gente não acredita que seja, do Conselho Tutelar, que foi chamado pela Secretaria de Educação, invadiu, agrediu 2 pessoas, se eu não me engano, uma era aluna, a outra não tenho certeza se era aluna ou professora. Mas naquele mesmo dia, a gente recebeu o contato de uma molecada de Vila dos Teles que ia ocupar o CEP 114. E a gente foi para lá assim que as coisas se tranquilizaram no Gomes Freire. Quando a gente chegou lá, a molecada já tinha tentado entrar. O que a direção da escola fez? Ela chamou uma pessoa que a gente não sabe se é um policial, a gente não sabe se é um miliciano, mas que ela disse que era alguém que garantia, né, a retaguarda delas são 2 diretoras. Essa pessoa ficou circulando a escola com carro prata, desceu do carro armado e simplesmente expulsou os alunos da escola e subiu para o gabinete da direção. Eu filmei e outras pessoas filmaram ele saindo, né? A gente ligou para o jurídico do CEP, que procurou a placa, e a placa do veículo dele é a placa de um veículo que estaria preso, né? Que estaria detido no pátio do Detran. Para aquele lado comanda é o pessoal da milícia lá da Liga da Justiça, né? Que são policiais, bombeiros e tal. Aí a Baixada complica, é muito complicada, né? A Baixada é um local extremamente violento. Lá para se organizar, tanto nas associações de moradores, né, os tipos de organização políticos mais básicos são extremamente perigosos, né? Porque quem controla normalmente é a milícia, que é a polícia, né? Que acaba sendo, chama a polícia. Como é que você vai chamar a polícia? É a própria polícia. Eu acho que vocês deviam ir conhecer, assim, para vocês entenderem, porque falar só não dá conta. Você fica extremamente arrepiada com a capacidade de autogestão e de organização dessa molecada. Pô, eu vejo o pessoal limpando o banheiro, cara. Sim, a escola que eles ocupam, ela fica muito melhor organizada
que antes da ocupação, por exemplo. Os banheiros impecáveis, tem uma organização de horário para tudo. As pessoas não podem beber dentro da ocupação. Teve uma menina que tentou e ela foi convidada a se retirar. Eles fazem assembleia. Teve um amigo meu, professor, que perguntou: Lourdinha, isso aí quem está organizando não são os alunos não, né? São os professores. Falei, cara, são os alunos e alunas. A gente não pode participar nem das assembleias deles. Eles têm autonomia para organizar e decidir para que caminho eles seguem. A gente só apoia. Eles pedem donativos, alimentos, material de limpeza. O sindicato, por exemplo, que resistiu no início, mas acabou tendo que aderir, tá cedendo colchonetes. Tem um amigo nosso, professor, que emprestou micro-ondas para o Mendes, por exemplo, né? É uma coisa assim impressionante, só você quando lá para ver. Uma capacidade incrível de se organizar politicamente. Essa molecada está dando banho na categoria. Antes ali, as principais reivindicações dos alunos, né, que estão ocupando essas escolas. Uma das principais reivindicações é a estrutura, é a climatização, é também o concurso de funcionários e funcionárias para manutenção da limpeza da escola, né? Eles querem acesso a laboratório de física, de laboratórios, né, de informática e de química, de ciências biológicas de uma maneira geral. Querem ter acesso a disciplinas eletivas, né, que eles possam, dentro de uma grade, escolher as disciplinas que vão cursar. Eleição para direção é uma das principais exigências dessa molecada. Não querem mais eleição de cabresto indicada, embora o governo faça concurso interno. A gente sabe muito bem que esse concurso interno ele dá margem para subjetividades e, principalmente, né, essas direções são indicadas por políticos. Isso aí a gente tem certeza, por mais que eles digam não, é por competência política, é concurso interno, não é verdade. Primeiro que nenhuma pessoa que se posicione contrária ao governo que está aí consegue ser direção de escola hoje. Eles pedem 2 tempos no mínimo de sociologia e filosofia para o primeiro e segundo ano, que são os anos que só tem um tempo, o terceiro ano já tem garantido 2 tempos. Se a gente quiser ajudar eles com doações, é só indo lá, né? Você pode ir, você pode, por exemplo, levar pro CEP ou ligar. Eu mesmo, se você falar, Lourdinha, a gente tem aqui isso, eu vou ver alguém que está mais próximo de você. O importante é que se doe, para que eles consigam se manter lá. No Mendes, por exemplo, tem igreja, tanto igreja protestante quanto católica, o pessoal da Pastoral da Juventude, e famílias apoiando. Eles têm uma estrutura melhor, por exemplo, do que a Escola da Penha, que está ocupada. Eles já contam, já vai para a segunda semana de ocupação, segunda-feira, mas mesmo assim, tem uma galera grande, tem um pessoal que vai, que não é aluno da escola, tem uma galera de São Paulo, das ocupações de São Paulo aqui apoiando, trocando experiência. Então é bastante gente, né, precisando de suco, de biscoito, as coisas mais elementares, né, para você manter a limpeza do banheiro, das salas, dos locais onde eles dormem, da cozinha, né? Eles conseguiram acesso à cozinha, então eles e elas mesmos preparam a própria comida. Uma das ameaças da Secretaria Estadual de Educação era que ia chamar o Conselho Tutelar para retirar essa molecada, que boa parte é menor de idade. A faixa etária deles compreende aí 16, 17 a 20 e poucos anos. E a SEDUC realmente entrou com pedido de reintegração de posse que foi negada. A livre manifestação, a livre organização estudantil é garantia, inclusive, né, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como se a escola não fosse dos alunos e alunas, né? Como se fosse uma posse da Secretaria de Educação e da direção da escola. Um absurdo. Como que tem sido a visão dos pais, dos outros alunos com a ocupação? Tem dado algum problema? Olha, no Mendes, por exemplo, esse da ilha, a direção estava usando, a gente até tem um áudio de uma menina que vazou, a direção estava usando alguns alunos, principalmente o pessoal do terceiro ano, que está para se formar, que eram contrários à ocupação. A direção estava incentivando esse pessoal a invadir a escola, né? A galera ficou um pouco amedrontada. Segunda-feira de manhã, que era o dia que teoricamente a escola seria invadida, a galera foi para lá correndo para apoiar, para impedir que os alunos forçassem a entrada, mas acabou que os professores que estavam lá e as professoras
e o pessoal, né, os alunos ocupados, que ocuparam, conseguiram conversar e resolver o conflito. Alguns professores, poucos na verdade, porque a gente tem um índice histórico de cerca de 80% de paralisação no Estado, né? Boa parte das escolas tem mais de 70% de paralisação. Então, alguns poucos professores e professoras que se colocam como eu me preocupo com a educação, não pode fazer greve, isso não resolve, têm criado alguns problemas sim. Mas como estão em minoria, acabam ficando numa situação também muito difícil, né? Porque são cobrados. Você não está em greve, mas você vai, pelo menos moralmente, apoiar, né? No Mendes eu ainda não sei como é que tá. No da Ilha, no Gomes, eu ainda não sei como é que tá essa situação. Eu não soube ainda de nenhum conflito lá, não. Só para finalizar, então, você acha que essas escolas que estão sendo ocupadas tem alguma chance ainda da polícia tentar invadir? Olha, eu temo que sim. A exemplo do que a gente viu acontecer em São Paulo, a exemplo do que aconteceu no próprio Mendes, na Ilha, no segundo dia de ocupação, a polícia entrou, botou fuzil na cara da molecada. Eu temo que sim. Eu acho que o governo não vai permitir que essas ocupações durem muito tempo. O sensato é que não se faça, o sensato é que se negocie com essa molecadinha e se atenda, né, minimamente às reivindicações. Algumas prioritárias, as outras podem ser, provavelmente, deveriam ser indo vistas, né, ao longo do processo, mas a gente tem medo, sim, que isso aconteça. Pô, o maior orgulho que era de ver essas crianças, esses adolescentes, né, ocupando escola. Na minha época, isso nunca ia acontecer, sabe? Se você quer saber, eu não acreditava mais que isso fosse possível, né? Eu costumo brincar e dizer, não vai ter revolução. É muito bonito mesmo. Eu falo às vezes com os meus alunos e alunas, né, do ensino médio, eu falo, porra, cara, na minha época a gente apanhava da polícia para conseguir passe livre, que a gente não teve acesso e vocês têm, né? Para conseguir uma série de direitos que o movimento estudantil da minha época lutou para essa geração que tá aí, porque na época a gente não teve acesso. Eu não vejo vocês fazendo nada, sabe? E aí, de repente, começa a pipocar um monte de gente, mesmo as escolas que não estão ocupadas, que não conseguiram ainda se organizar para isso, estão indo para a rua, estão fazendo atos enormes, né, em respeito e em apoio à nossa greve. A nossa greve é histórica, inclusive, por isso, né? É uma greve onde a própria comunidade escolar, a partir dos alunos e alunas, entendem, né, que se a gente não lutar efetivamente agora, a gente vai perder os poucos direitos que a gente ainda tem, né? E eles que vão mais tarde, eles e elas mais tarde vão sofrer isso, que são os futuros professores e professoras, né? Eu tô com expectativas positivas. Eu não sou uma pessoa muito otimista, não. Mas eu tenho ficado assim muito feliz, assim. Eu brinco com eles, eu falo, vocês me arrepiam os pelos da nuca. Eu começo a ver essa geração, né, que a gente está na escola lutando para ensinar, que quem está na educação hoje, né, para além de estar trabalhando conteúdos específicos, está também discutindo um projeto de sociedade. Você não educa para o capital, né? Você educa para além do capital, você educa para que as pessoas, você ensina, você socializa conhecimento, não ensina, eu aprendo também com essa galera. Você socializa conhecimento esperando que a partir desse conhecimento as pessoas consigam entender, né, a conjuntura, né, em que elas vivem, para que isso seja modificado. Você não muda nada sem conhecer, né? A ideia sempre é essa. E a gente sempre fica muito pessimista, tanto em função daqueles professores e professoras que não têm esse compromisso político com a educação, quanto por causa dos alunos e alunas que você às vezes vê extremamente alheios, né, às propostas que você está levando para a escola. E ver isso, por mais que eu não vá acreditar em processo revolucionário, em revolta popular nesse momento, é acreditar que está se forjando aí um ser humano novo, diferente, que está pensando, né, a partir do que está aprendendo com a gente, do que está dividindo com a gente, um novo projeto de sociedade, que talvez não traga muitos resultados agora. Eu quero acreditar que vá com o tempo diluindo, né, essa sociedade mesquinha que a gente vive agora.